چشمم پلیسه رفت. اصلا چشمم پلیسه رفت، بعد چشمم قرنیش پاره شده نمیبینم. بعد موتور زد پام، اتوبان فرار کرد موتوریه. O Irã é um dos países mais incompreendidos do planeta. Pergunte para 10 pessoas o que acham dele, e você ouvirá 10 versões diferentes de medo, silêncio e desconfiança. Durante décadas, o país foi retratado como perigoso, fechado e extremista. Mas o que acontece quando você para de assistir de longe e começa a caminhar por suas ruas? Neste episódio de Cali 360 Bra, nos aproximamos. Não para confirmar o que já foi dito, mas para enxergar o que nunca foi contado. Número 1. A verdade que você viu. Dizem que o Irã é extremo em ideologia, em isolamento, em tudo. Mas para muitos iranianos, a luta é muito mais básica do que fronteiras ou crenças. É sobre conseguir sobreviver um dia de cada vez. Logo além das rodovias de Teherã, passando pelos outdoors e prédios do governo, você encontrará bairros que raramente aparecem em documentários. Ruas de terra cercadas por casas improvisadas. Muros feitos de tijolos quebrados e lonas. Fios de eletricidade emendados com cordas de plástico. A pobreza não é escondida, ela é o cotidiano ali. Crianças correm umas atrás das outras, em becos cheios de poeira e entulho. Muitas delas não estão na escola. Segundo dados do Ministério do Bem-Estar do Irã, em 2024, mais de 160 mil crianças em idade escolar, que vivem em áreas de baixa renda, estão fora do sistema de educação formal. Não é porque a educação é proibida, é porque a sobrevivência vem primeiro. Material escolar, transporte até um par de sapatos para algumas famílias. Esses são luxos que simplesmente não podem pagar. Sim, essa parte do Irã é dura. E sim, a mídia acerta em parte ao mostrar isso. Mas aqui está o que a maioria ignora. Resiliência. O que mantém esses bairros de pé não são políticas, são as pessoas. Pais dividem o pouco que têm. Adolescentes ajudam os menores com as tarefas quando não há escola. Você não verá isso no noticiário, mas acontece em silêncio todos os dias. Então, é só isso que existe no Irã? A resposta é não. Teherã, uma capital com quase 15 milhões de habitantes, pulsa em meio às contradições. É onde tradições de séculos se misturam com shoppings de luxo, cafés nas coberturas boutiques de grife, linhas de metrô e polos de startups. E não muito longe dessas avenidas, a realidade começa a mudar. E não se parece em nada com o que você foi levado a acreditar. Um outro lado da vida começa a emergir. Um lado que não se encaixa em nenhum mito da mídia, mas existe mesmo assim. Agora vamos mais fundo. Vamos olhar para os rótulos que sempre acompanham o nome Irã e perguntar se algum deles realmente se sustenta. Número 2. O Irã que eles não mostram para você. Ainda é um dos clichês mais ultrapassados que circulam por aí, o de que o Irã é um país onde a vida cotidiana acontece nas costas de camelos sem nenhum sinal de modernidade. Mas basta entrar em qualquer cidade grande iraniana e essa imagem desaparece instantaneamente. Em Teherã, você verá linhas de metrô de alta velocidade, cafés que não aceitam dinheiro em espécie e engarrafamentos cheios de sedãs fabricados localmente e carros importados. Em Isfahan ou Shiraz, encontrará shoppings, espaços de coworking e bairros com internet de fibra óptica mais rápida do que em muitos lugares do Ocidente. Longe de estar parado no tempo, o Irã abriga um dos setores de ciência e tecnologia mais autossuficientes da região. Apesar das fortes sanções internacionais, o país tem feito avanços significativos em áreas-chave. Conseguiu lançar satélites com sucesso e desenvolver seu próprio programa espacial.
Seus cientistas e engenheiros contribuem com projetos em aeronáutica, nanotecnologia e física nuclear. Até mesmo nas redes sociais, onde os filtros muitas vezes contam mais que os fatos, o Irã não se parece em nada com o estereótipo. A conta do Instagram Rich Kids of Tehran, embora controversa, se tornou viral ao mostrar carros de luxo, piscinas, encoberturas roupas de marca e festas privadas. Um lado do Irã, que vai muito além da narrativa dos camelos. Claro, nem todo iraniano vive assim. Zonas rurais ainda existem. Algumas comunidades realmente utilizam jumentos para transporte em áreas montanhosas. Mas também existem centros de inovação, cidades inteligentes e empreendedores de tecnologia construindo suas vidas em um país muito mais complexo e moderno do que a maioria das pessoas fora dele é levada a acreditar. O Irã vive em versões paralelas do presente, e talvez seja exatamente isso que o torna mais real do que qualquer estereótipo poderia explicar. Número 3. Os iranianos não são árabes. De fora, é fácil colocar o Irã no mesmo grupo que seus vizinhos árabes. Mesma região, mesma religião, mesmo alfabeto. Mas a verdade, como quase tudo por aqui, é mais complexa. O Irã não é um país árabe. E a maioria dos iranianos não são árabes. O maior grupo étnico é o persa. Sim, mas o Irã abriga uma rica mistura de povos como azeres curdos, lures árabes, baluches, turcomenos, entre outros. Os persas formam a maioria, mas não representam o todo. E mesmo dentro da identidade persa, os sotaques regionais, costumes e tradições variam enormemente. O que une os iranianos não é uma raça ou etnia única. É um tecido histórico e cultural, compartilhado, enraizado na civilização persa, moldado pelo Islã e estendido por milênios. Mas de onde vem essa confusão? Em parte pelo uso do alfabeto árabe, em parte pela religião e também pelo hábito de colocar todo o Oriente Médio sob um único rótulo árabe. Mas só porque os iranianos usam o alfabeto árabe, isso não significa que falam árabe. Assim como os indonésios não se tornam holandeses por usarem o alfabeto latino. A língua nacional é o farsi ou persa, uma língua indo-europeia com gramática, ritmo e legado literário próprios. Se você falar árabe em Teherã, a maioria das pessoas não vai entender. Não porque rejeitam a língua, mas porque ela simplesmente não é a deles. A verdade é os iranianos não são árabes e não falam árabe. Quando reduzimos culturas a categorias que não se encaixam, perdemos tudo o que está no meio. A nuance, a contradição, a riqueza. Número 4. O Irã é realmente agressivo. A ideia de que o Irã é agressivo não surgiu do nada. Durante décadas, a relação tensa do país com os Estados Unidos, marcada por crises de reféns, sanções, ameaças e retórica, moldou sua imagem no cenário internacional. Mas se você mudar o foco das manchetes para os fatos históricos, um padrão diferente começa a aparecer. Na era moderna, o Irã não iniciou nenhuma grande guerra. Seu conflito mais longo e mais mortal, a Guerra Irã-Iraque, começou em 1980, quando o Iraque invadiu o Irã e não o contrário. O que se seguiu foram 8 anos de defesa devastadora, não de expansão. Hoje, a doutrina militar do Irã ainda enfatiza o princípio do não atacar primeiro. Autoridades de alto escalão citam essa diretriz como fundamental para a defesa nacional. E embora o país mantenha um grande aparato militar, é importante colocar isso em contexto. Segundo dados do Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo, o Irã tem um dos menores gastos militares per capita da região do Golfo Pérsico, significativamente menor do que países como Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos ou Catar. Isso não quer dizer que o comportamento regional do Irã
seja isento de críticas. O país sim projeta influência muitas vezes, por meio de aliados e grupos intermediários. Mas existe uma diferença entre posicionamento estratégico e agressão direta. Mais importante ainda, essa percepção de hostilidade raramente se reflete no ambiente cotidiano. Converse com iranianos comuns, em cafés, em ônibus, nas filas de padaria, e você não ouvirá tambores de guerra. Você ouvirá frustração com as sanções, ansiedade sobre o futuro e cansaço por estarem presos no meio de uma tensão global que eles não controlam. Então o Irã é agressivo, ou foi retratado assim repetidamente por causa da política externa e não necessariamente por suas ações. Às vezes, o que soa mais alto do lado de fora não tem nada a ver com a forma como as pessoas vivem por dentro. Número 5. Religiosos não radicais. Para muitos que observam de fora o Irã, parece um país onde a religião dita tudo. Você vê as bandeiras pretas do Muharram, sermões transmitidos pela TV e leis escritas na linguagem de Deus. O Irã é uma teocracia. Sim, mas seu povo não é um bloco único. E a religião no Irã, assim como tudo por aqui, é muito mais complexa do que parece à primeira vista. Comecemos pela fé em si. O Irã é majoritariamente muçulmano xiita, mas está longe de ser religiosamente uniforme. O país abriga muçulmanos sunitas, cristãos armênios e assírios judeus zoroastristas, e até iranianos não religiosos, que discretamente se afastam dos rituais públicos. Todos eles fazem parte do tecido nacional, mesmo que nem sempre sejam visíveis de forma igual. A religião aqui é visível, mas visibilidade não significa extremismo. Significa tradição, expectativa, lei e, em muitos casos, negociação silenciosa. Os rituais públicos do islamismo xiita podem parecer intensos, luto, martírio e sacrifício. Mas intensidade não é o mesmo que fanatismo. Para muitos, esses rituais são performances culturais e não crenças literais. São símbolos herdados, às vezes honrados, às vezes tolerados, às vezes simplesmente ignorados. Então os iranianos não são extremistas religiosos. São pessoas navegando entre poder, expectativa e fé, à sua maneira, de forma complexa e profundamente pessoal. E no momento em que reduzimos tudo isso a um rótulo, paramos de tentar compreendê-los de verdade. Número 6. O Irã não é cinza. Uma caminhada pelas principais ruas de Teherã revela algo inesperado. Você verá cafés tocando músicas ocidentais, livrarias repletas de literatura global e grupos de jovens tirando selfies sob murais com heróis de Persépolis. É uma cena bem distante da imagem de repressão que muita gente tem na cabeça. Considere o evento TEDx Teherã, onde, apesar das restrições políticas, jovens iranianos se reúnem. Muitas mulheres participam sem o véu, discutindo temas como identidade, democracia e transparência. A presença delas representa uma geração que navega dentro do sistema, mas não se curva a ele. Elas fazem graduação, programam, abrem empresas e frequentam shows underground. Muitos têm ambições que podem te surpreender. Sonhos que vão muito além dos estereótipos de escuridão e desespero. Sim, existem restrições. A vigilância e a censura são reais. Mas os jovens iranianos respondem com humor, criatividade e inovação. Às vezes em estúdios escondidos, às vezes em cafés sofisticados no norte de Teherã, desafiando normas e expectativas. Então, a vida no Irã é realmente sem graça e opressora. De forma alguma. O retrato verdadeiro é feito de contradições. Tradição misturada com modernidade. Controle misturado com resistência. Identidade forjada nas nuances. O Irã não é só uma imagem negativa da mídia, mas sim uma sociedade multidimensional, rica em culturas e estilos de vida. Número 7.
O Irã. Não é apenas um deserto quando as pessoas imaginam o Irã. Muitas vezes visualizam dunas infinitas, calor escaldante e caravanas de camelos atravessando uma paisagem vazia. Mas essa imagem diz mais sobre Hollywood do que sobre a geografia real. Sim, o Irã tem desertos vastos, dramáticos e belíssimos. O Dasht-e Kavir e o Dasht-e Lut estão entre os maiores desertos de sal e areia da Ásia. Mas isso é apenas uma parte da história. O Irã é um dos países mais geograficamente diversos da região. O norte abriga florestas verdes e densas ao longo do Mar Cáspio. O oeste é dominado pelas montanhas Zagros, frequentemente cobertas de neve. E ao norte de Teherã, a poucos minutos de carro do centro da cidade, você encontrará estações de esqui, onde os iranianos descem as montanhas a cada inverno em lugares como Dizin Shemshak e Toshal. Dizin, por exemplo, está localizada a mais de 2.600 metros acima do nível do mar e já foi classificada internacionalmente como um dos melhores destinos de esqui fora de pista do mundo. Então, os iranianos não vivem no deserto. Pelo menos a maioria não. Eles vivem em cidades, em vales, em vilas litorâneas e em aldeias nas montanhas. Eles lidam com dias de neve, enchentes na primavera, incêndios florestais e ondas de calor. Assumir que o Irã é só deserto não é apenas geograficamente errado, é também uma forma de ignorar a riqueza do país em relevo, estilo de vida, clima e na maneira como seu povo se adapta a tudo isso. A paisagem aqui não se encaixa em uma única narrativa, e nem o povo iraniano. Número 8. Os iranianos não são educados. Você poderia esperar que o Irã fosse um lugar onde o conhecimento é bloqueado ou o acesso ao aprendizado é limitado. Mas essa impressão muda no instante em que você entra em um campus universitário, em Teherã, Isfahan ou Mashhad. Logo na entrada você verá estudantes homens e mulheres caminhando com notebooks, baixando arquivos de aula por Bluetooth, reunidos em torno de murais cheios de anúncios sobre oficinas de robótica, feiras de startups e saraus de poesia. De acordo com o Ministério da Educação do Irã, em 2025, quase 60% dos estudantes universitários são mulheres. Esse número não apenas desafia os estereótipos, ele redesenha o futuro de um país frequentemente mal compreendido por quem vê de fora. Em cidades e também em vilarejos do interior, mais de 85% dos iranianos são alfabetizados, segundo dados atualizados da Unesco de 2024, uma taxa superior à de muitos países da região. Dentro dessas salas de aula, os estudantes debatem ciência de dados, robótica autônoma, teoria do cinema e muito mais. Eles não estão apenas estudando para sobreviver, estão estudando para construir, transformar e dialogar com o mundo nos seus próprios termos. A educação no Irã não é isenta de barreiras. O conteúdo é censurado, o acesso à internet aberta é filtrado e certos assuntos continuam proibidos. Bibliotecas privadas, grupos de estudo, palestras clandestinas, até VPNs, todos são ferramentas de uma busca silenciosa, mas incansável pelo conhecimento. Número 9. As mulheres no Irã. Nas universidades de todo o país, as mulheres superam os homens nas salas de aula, nos laboratórios e nas faculdades de medicina. Elas não apenas estudam, elas lideram. Elas argumentam, publicam, desafiam e se destacam mesmo dentro de sistemas criados para contê-las. No mercado de trabalho, são engenheiras advogadas, designers, jornalistas. Algumas comandam empresas, outras administram casas. Muitas fazem as duas coisas. Elas navegam por políticas que tentam rebaixá-las e ainda assim avançam em silêncio. E elas não estão livres de pressão ou punição.
Mas essa também não é toda a história. Dizem que o código de vestimenta no Irã define tudo, que um pedaço de tecido na cabeça revela exatamente quem uma mulher é ou não é. Mas essa lógica desmorona no instante em que você anda por uma calçada lotada em Teherã. Embora o hijab seja obrigatório por lei, ele não apagou a autoexpressão. Na verdade, tornou essa expressão ainda mais intencional. Algumas mulheres usam o chador preto completo, mas a maioria não usa. Em vez disso, vestem casacos longos e estilosos ou túnicas coloridas combinadas com calças justas. E os lenços, muitas vezes, são apenas uma sugestão solta, não uma regra rígida. Olhe com atenção. É nos detalhes que a personalidade ganha vida. Batom antigo, delineador marcante, sobrancelhas desenhadas, anéis em todos os dedos. Um mantô com o corte certo. Uma cor que chama a atenção. Essa não é uma moda de enfeite. É uma moda de sobrevivência. É assim que as mulheres criam espaço onde não existe. É assim que elas afirmam controle centímetro por centímetro dentro de um sistema projetado para contê-las. Ou seja, o lenço não as silenciou. Elas apenas encontraram novas formas de falar através dele. Número 10. Trânsito no Irã. Você ouve isso com frequência, que o Irã está preso no tempo. Um país congelado pela política, quebrado pelas sanções, deixado para trás pelo mundo moderno. Mas não é isso que você vê quando o trem chega. O trem chega no horário. É limpo, climatizado e cheio de pessoas indo para o trabalho, para a escola, ou apenas começando mais um dia numa cidade com quase 10 milhões de habitantes. Essa cena não é da Europa, nem do leste asiático, é do Irã. Nas principais cidades como Teherã, Shiraz, Mashhad e Isfahan, o Irã construiu um dos sistemas de transporte público mais eficientes da região. Só o metrô de Teherã cobre mais de 200 quilômetros, com mais de 100 estações, e continua crescendo. Em 2025 foram adicionadas novas extensões, conectando cidades satélites, reduzindo o trânsito e dando às famílias de baixa renda melhor acesso ao centro da cidade. E a história não termina debaixo da terra. O sistema ferroviário nacional do Irã vai do Golfo Pérsico ao Mar Cáspio, ligando províncias com trens modernos e elétricos. Para muitos iranianos, isso é uma tábua de salvação e uma prova de que o desenvolvimento continua mesmo quando as sanções e a inflação dizem o contrário. E o mesmo vale para a saúde pública. Apesar da pressão econômica, o Irã mantém um dos sistemas de saúde mais acessíveis e baratos do Oriente Médio. Com mais de 900 hospitais públicos e uma forte rede de clínicas comunitárias, o atendimento básico chega tanto às áreas urbanas quanto rurais. E aqui vai a parte que surpreende muita gente. O Irã é líder em ciência de transplantes, de órgãos, pesquisa com células-tronco e protocolos de tratamento contra o câncer, com alguns pacientes de países vizinhos cruzando fronteiras para se tratar lá. Ou seja, o Irã não está preso no passado. Seus problemas são reais. Mas o progresso também é. Número 11. Os iranianos não odeiam turistas. Você já viu aquelas imagens, multidões furiosas, punhos erguidos, gritos de morte à América? É chocante. E se isso for tudo o que você já viu, é fácil supor que os iranianos odeiam o Ocidente ou qualquer um que venha de lá. Mas então você desembarca em Teherã e algo estranho acontece. Em poucos minutos, alguém te ajuda com a bagagem. Depois, outra pessoa te oferece direções. E no fim do dia, um desconhecido te convida para jantar na casa dele. A verdade é que a maioria dos iranianos não odeia os ocidentais. Eles estão com raiva das políticas, não das pessoas. O que parece fúria contra países inteiros é muitas vezes frustração com sanções, invasões, padrões duplos. E mesmo assim,
A maior parte dessa indignação é voltada contra governos, não contra visitantes. Como viajante, você não é visto como uma ameaça. Você é visto como uma oportunidade, uma conexão com o mundo do qual eles foram isolados por décadas. O Irã é um dos países mais hospitaleiros do planeta. E isso não é só opinião, é um padrão repetido. Pergunte a qualquer um que já tenha ido. Todos vão te dizer a mesma coisa. A parte mais difícil de viajar pelo Irã é recusar educadamente o 5º convite para tomar chá numa mesma tarde. Na cultura persa, a hospitalidade é sagrada. Não é só educação, é orgulho. Receber um convidado é uma forma de honra. E a maioria das pessoas vai fazer de tudo para garantir que você se sinta seguro, curioso e satisfeito. Os iranianos não te odeiam. Eles provavelmente vão te perguntar o que você acha do país deles. Vão querer saber se você gostou da comida, da arquitetura ou da poesia. E se você estiver aberto, eles vão te mostrar partes do mundo deles que poucas câmeras já registraram. Quanto mais você caminha pelo Irã, mais difícil fica manter uma única narrativa. Porque este país não é construído a partir de uma só imagem, um só momento ou uma só história. Ele é estratificado, complicado e real. A única forma de entender um lugar como o Irã é parar de depender da distância e começar a escolher a profundidade. Expanda seu olhar para acolher a contradição. Não pergunte apenas o que eu acho que sei, mas sim o que eu nunca pensei em perguntar. O Irã não é apenas a tensão que você viu nas telas. É uma sociedade em movimento cheia de cores, contradições e complexidades. E a única maneira de realmente compreendê-la é indo ver com os próprios olhos. Se este episódio ajudou a mudar sua perspectiva, deixe um comentário abaixo. Adoraríamos saber como sua visão mudou. E se quiser explorar mais histórias como esta, inscreva-se no Kali 360 BRA para acompanhar jornadas que vão além da superfície. Porque o mundo nunca é só aquilo que ouvimos dizer, é aquilo que estamos dispostos a ver e sentir por nós mesmos.